Olá, navegante. Seja bem-vindo ao módulo de estabilidade. Já deixa aquele like, ativa as notificações, se inscreve no canal e manda para quem também está estudando. Aqui é o Estudo Náutico, o canal mais completo do Brasil para quem curte aprender de verdade. O centro de gravidade. Imagine um barco flutuando tranquilamente sobre a água. Cada parte desse barco, cada parafuso, cada prancha, cada gota de combustível tem um peso. E todos esses pequenos pesos são atraídos pela gravidade da Terra. Agora, bem, existe um ponto onde todos esses pesos parecem se concentrar. Esse ponto é chamado de centro de gravidade, ou simplesmente G. É como se todo o peso do barco estivesse reunido ali. Para entender melhor, imagine uma barra de ferro. Se você tentar equilibrá-la com o dedo, vai perceber que existe um ponto exato onde ela não cai. Esse ponto é o centro de gravidade da barra. O mesmo vale para um disco. Se você o apoiar bem no centro, ele fica parado. Esse é o centro de gravidade. No caso de uma embarcação, esse ponto é essencial. Ele determina como o barco reage aos movimentos do mar, a distribuição de carga e até ao vento nas velas. Se o centro de gravidade estiver muito alto, o barco pode ficar instável. Se estiver muito baixo, ele tende a ser mais estável. E aqui vai uma dica importante. O centro de gravidade não muda sozinho. Ele só se move quando você embarca, desembarca ou movimenta cargas a bordo. Lembre-se, G é o coração do equilíbrio da embarcação, o centro de carena. Agora que você já entende o centro de gravidade, vamos conhecer outro ponto essencial, o centro de carena, também chamado de B. Para entender o centro de carena, precisamos primeiro responder a uma pergunta simples. Por que um barco flutua? Imagine que você joga uma bola de ferro na água, ela afunda. Mas se você moldar essa mesma bola em forma de concha, ela pode flutuar. O que mudou? A forma. Ao aumentar a superfície e o volume da concha, ela desloca mais água. E quanto mais água é deslocada, maior é a força que empurra a concha para cima. Essa força é chamada de empuxo. O empuxo é a reação da água ao ser deslocada. É como se a água quisesse recuperar o espaço que o barco tomou. Para que um corpo flutue, o empuxo precisa ser igual ao peso do corpo. E onde essa força de empuxo atua, ela se concentra em um ponto, o centro de carena. Esse ponto representa o centro geométrico do volume de água deslocado pelo casco. Em outras palavras, é o ponto onde todas as pressões da água se somam e empurram o barco para cima. O centro de carena está sempre abaixo da linha d'água e normalmente está abaixo do centro de gravidade. Quando o barco aderna, ou seja, inclina para um dos lados, o centro de carena muda de posição, porque o volume de água deslocado também muda. Essa mudança é o que gera o binário restaurador, a força que tenta trazer o barco de volta à posição de equilíbrio. Então lembre-se, o centro de gravidade representa o peso. O centro de carena representa o empuxo e a relação entre esses dois pontos é o que define a estabilidade da embarcação. O metacentro. Já conhecemos o centro de gravidade, o ponto onde o peso do navio se concentra, e também o centro de carena, o ponto onde o empuxo atua. Agora vamos falar sobre o terceiro ponto fundamental, o metacentro, representado pela letra M. Imagine que o barco está flutuando em águas calmas. Se ele adernar, ou seja, inclinar para um dos lados, o centro de carena muda de lugar, acompanhando a nova forma do volume submerso. Mas essa mudança não é aleatória. O centro de carena descreve uma curva conforme o barco aderna. O ponto central dessa curva é o metacentro. Ele representa a interseção entre a linha vertical do empuxo e o plano diametral do navio. E aqui está o segredo. A distância entre o centro de gravidade G e o metacentro M é chamada de altura metacêntrica, ou GM. Essa altura é um dos principais indicadores da estabilidade de uma embarcação. Se o metacentro estiver acima do centro de gravidade, o GM é positivo e o navio tem estabilidade. Se estiver no mesmo nível, o GM é zero e o navio está em equilíbrio indiferente. Mas se o metacentro estiver abaixo do centro de gravidade, o GM é negativo e o navio está instável, com risco de emborcar. Em resumo, G abaixo de M, estabilidade positiva. G no mesmo nível de M, equilíbrio indiferente. G acima de M, estabilidade negativa. O metacentro é como um juiz silencioso que observa o comportamento do navio. Ele não se move. Mas sua posição em relação ao centro de gravidade determina se o barco vai se recuperar de uma inclinação ou se vai continuar tombando. E é por isso que, ao projetar ou carregar uma embarcação, é essencial saber onde está o metacentro. Dashot! Braço de estabilidade.
Agora que você conhece os 3 pontos fundamentais, o centro de gravidade, o centro de carena e o metacentro, chegou a hora de entender como eles interagem. Quando uma embarcação aderna, ou seja, inclina para um dos lados, 2 forças entram em cena. A força-peso, que atua para baixo no centro de gravidade, e o empuxo, que atua para cima no centro de carena. Essas forças são iguais em intensidade, mas atuam em sentidos opostos em pontos diferentes. Isso cria um binário, um par de forças que gera rotação. E o que define a força desse binário é a distância entre as linhas de ação dessas 2 forças. Essa distância é chamada de braço de estabilidade, ou simplesmente GZ. Quanto maior o GZ, maior a tendência da embarcação de retornar à sua posição original. Imagine que você está empurrando uma porta. Se você empurrar bem perto da dobradiça, ela mal se move. Mas se empurrar na borda, ela gira com facilidade. O mesmo acontece com o navio. Um GZ pequeno significa que o navio vai demorar para se endireitar. Um GZ grande significa que ele volta rápido à posição adriçada. E aqui entra um conceito prático, o torque restaurador. Ele é calculado multiplicando o peso do navio pelo braço de estabilidade. Torque é igual a peso GZ. Esse torque é o que faz o navio girar de volta à posição de equilíbrio. E tem mais. Podemos representar o comportamento do GZ em diferentes ângulos de inclinação por meio de um gráfico chamado curva de estabilidade. No eixo horizontal, temos os ângulos de banda, de 0 graus até 90 graus. No eixo vertical, os valores de GZ. A curva começa em 0, cresce até um ponto máximo onde o navio tem sua maior estabilidade e depois começa a cair. Quando o GZ volta a 0, o navio está no limite da estabilidade. Se continuar inclinando, GZ se torna negativo e o navio corre risco de emborcar. Por isso, na prática, o ângulo máximo de inclinação permitido é de 40 graus. Acima disso, há risco de entrada de água no convés. Em resumo, GZ é o braço que define a força restauradora. Quanto maior o GZ, maior a estabilidade. A curva de GZ mostra o comportamento do navio em diferentes inclinações. E essa curva é uma das ferramentas mais importantes para o capitão amador. Estabilidade estática por GM. Você já sabe que o GM, a altura metacêntrica, é a distância entre o centro de gravidade, G, e o metacentro. Essa medida é uma das formas mais rápidas de avaliar a estabilidade de um navio. Quanto maior o GM, maior a capacidade da embarcação de resistir à inclinação. Mas como isso funciona na prática? Imagine que o navio aderna levemente, até cerca de 10 graus. Nesse intervalo, podemos usar uma fórmula simples da trigonometria. GZ é igual a GM vezes sem θ. Onde GZ é o braço de estabilidade, GM é a altura metacêntrica, θ é o ângulo de inclinação. Essa equação mostra que, para o mesmo ângulo de banda, quanto maior o GM, maior será o GZ, e, portanto, maior a estabilidade. É por isso que muitos comandantes usam o GM como referência direta. Mas atenção, um GM muito alto pode causar balanços violentos, o que gera desconforto, risco de danos e até perda de controle. Já um GM muito baixo pode deixar o navio lento para se recuperar ou até instável. O ideal é encontrar um equilíbrio, GM suficiente para garantir segurança, mas não tão alto a ponto de comprometer o conforto e a operação. E como medir o GM? Existe um método prático chamado teste de balanço. O navio é colocado em águas calmas, sem amarras. Um peso móvel é deslocado lateralmente e um pêndulo mede o ângulo de inclinação. Com esses dados, é possível calcular o GM usando uma fórmula que relaciona o deslocamento do peso, a distância percorrida e o ângulo medido. Esse teste é simples, mas poderoso. Ele revela se o navio está com estabilidade suficiente para enfrentar o mar ou se precisa de ajustes, como redistribuição de carga ou lastro. Em resumo, GM é um indicador direto da estabilidade. Pode ser medido com testes práticos. Deve ser mantido em níveis seguros, sem exageros. E para o capitão amador, entender o GM é como ter um termômetro da segurança da embarcação. Até lá, bons estudos e bons ventos. Quer ser motonauta, arraiz amador, mestre amador ou capitão? Siga o estudo náutico. A rota certa para sua aprovação.